Você ama Deus por quem Ele é ou pelo que Ele faz? Esse é um questionamento que eu tenho me feito nesses últimos tempos. As pessoas estão deixando de lado o amar a Deus por quem Ele verdadeiramente é. Estão trocando pelas bênçãos que Ele traz. Todo mundo que, em sã consciência, lê isto aqui, ele sabe que o amor de Deus pela gente, ele é incondicional. Deus espera o mínimo da gente, que é ter um relacionamento, que é buscar, que é ser obediente. Hoje em dia é super comum as pessoas já conversarem com Deus pedindo algo e, nossa, eu confio em Deus porque Ele vai me dar uma casa boa, porque Ele vai me dar um carro bom, porque Ele vai me dar um melhor emprego, porque eu vou ser muito próspera, eu vou ganhar dinheiro. Realmente está além da palavra, sabe? Que esse não é o verdadeiro significado de amar a Deus. Amar a Deus é amar de verdade quem Ele é. Deus é. Deus é o criador de tudo. Eu tô hoje aqui falando com vocês porque Deus me deu saúde. Deus me dá o ar que eu respiro. Deus me dá a minha visão. Deus me dá forças para me colocar em pé no novo dia. E eu seria uma pessoa hipócrita de dizer que eu já não fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa que adorava Deus pelo que Ele poderia me dar, me proporcionar. Sim, gente, eu não estou dizendo que é errado você orar e pedir as coisas para Deus. No momento isso está escrito que é errado. Mas quando você ora a Deus com essa intenção dentro do seu coração, e porque assim, gente, Deus, antes mesmo de a gente pedir algo para Ele, antes mesmo de a gente pensar em algo, Deus já sabe. Tipo assim, Deus já sabe o que eu tenho no meu coração, o que eu quero, os sonhos, os meus desejos. Deus sabe antes mesmo de eu pensar em pedir para Ele, ou pensar que eu quero aquilo. Mas Ele quer que a gente adore Ele, por quem Ele é, pela grandiosidade dele, pelo que Ele fez por nós, sabe? Olha o sacrifício maior de Deus. Gente, existe um sacrifício maior do que um pai dar o seu próprio filho para morrer por outra pessoa? Você parou para perguntar? Eu daria o meu filho amado, e olha que eu nem sou mãe, tá? Mas você daria o seu filho para morrer por alguém que você nem conhece? E por essa grandiosidade de amor é que a gente deve amar a Deus, sabe? Quando na Bíblia está escrito para a gente amar Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, exatamente isso é que eu penso. E lembra assim, caraca, o nosso corpo, ele é cheio de detalhes, tipo o parto de uma mulher, como é que é? E eu penso, nossa, Deus pensou em exatamente tudo. Pensa nos mínimos detalhes e vai dizer, isso não é tão incrível? Eu já vivi a pior fase da minha vida e eu já contei o testemunho aqui pra vocês. Eu já vivi na escuridão, no buraco, onde eu não tinha força para começar um novo dia. Toda vez que eu deitava na minha cama, eu pensava, cara, eu não quero acordar amanhã. Tipo, eu não tenho força para viver mais um dia, para sobreviver mais um dia. E Deus é tão incrível que eu fui a ovelha que estava perdida, Ele foi lá, Ele me resgatou, Ele me deu uma segunda chance. E eu amo Ele por isso, por quem Ele realmente é, por Ele ter me dado uma segunda chance de vida, por Ele ter me amado. É tão incrível o tamanho do amor de Deus pela gente, porque eu vou colocar o meu caso para vocês. Eu fiquei quase 10 anos afastada da presença do Senhor. E eu já falei aqui no meu testemunho lugares que eu já estive, situações que eu já me coloquei. Tenho a plena certeza que a mão de Deus estava sobre a minha vida. Porque na minha cabeça não tem outra explicação, sabe? Eu já me coloquei em situações que hoje eu nem estaria aqui. Gente, eu já era para estar. Então, assim, se não é a mão de Deus, tenho certeza que Deus me protegeu. Deus me protegeu e esteve comigo mesmo nos momentos que eu não procurava Ele, que eu não buscava Ele, que eu nem sequer lembrava da existência dele. Ele estava lá comigo. Ele estava lá comigo. E isso para mim é o verdadeiro significado de amor, de amor. Então assim, para mim não tem explicação maior que um amor desse, sabe? Eu não sei, eu me coloco, cara, eu amaria alguém
que, assim, a pessoa tá nem aí pra mim, a pessoa não quer conversar comigo, a pessoa não quer me conhecer, a pessoa ao menos sabe quem eu sou. Eu amaria uma pessoa assim? Então, eu penso e me coloco nesse lugar. Poxa, Deus me amou intensamente quando eu já fui a pessoa que nem lembrava da existência dele. Então, esse é o verdadeiro significado de amar a Deus por quem Ele é. Uma passagem na Bíblia que eu não lembro exatamente ela especificamente como é, mas que diz que Deus conhece o nosso coração e Ele vai prover cada necessidade, mas Ele não diz exatamente a necessidade, que necessidade é essa. Ele vai saber do que precisamos, de qual é a necessidade da nossa vida, enfim, Ele sabe, porém Deus dá aquilo que Ele sabe que precisamos e não o que a gente quer. Muitas vezes a gente quer algo que Deus sabe que nós não precisamos ou que nós não vamos saber lidar. Por isso que às vezes a gente está lá orando e pedindo, Deus, eu quero muito isso, por favor, abre essa porta, abre isso, o que já aconteceu comigo, né? Mas, cara, parece que Deus está em silêncio, Ele não me responde. Eu falo, gente, o que está acontecendo? Sabe? E aí me vem em mente que talvez aquilo não é o que eu realmente preciso. Ou talvez não é o momento certo de eu receber aquilo. O que muitas vezes Deus prepara. Às vezes Deus tem aquilo para nossa vida, mas a gente não está preparado para receber. A gente não está preparado. E é por isso que Deus molda o nosso coração, Deus nos prepara para receber aquilo quando nós estivermos prontos. E eu sempre, assim, nas minhas orações, eu tenho pedido para Deus, sabe? Eu falo, Deus, molda meu coração, sabe? Se eu ainda não estou preparada para receber o que o Senhor tem para mim, trabalha isso em mim, sabe? Tira tudo aquilo que está me afastando de viver o propósito que o Senhor tem na minha vida. E quando eu falo isso, gente, depois eu lembro, eu falo, ó, vai vir coisa aí, hein? Vai vir coisa, porque quando a gente fala para Deus fazer a vontade dele, a gente tem que estar preparada, que muitas vezes vai doer, muitas vezes não vai ser o que a gente esperava, mas Deus sabe que aquilo é o melhor pra gente. Então, assim, ame e confie nele de todo o teu coração. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal. Beijo!